Eu vou ensinar aqui para vocês como utilizar a função, a fórmula PROC-V, né? Uma função aí do Excel. Algo bem simples, mas que muitas pessoas elas têm dificuldade, né? Ainda não sabem fazer, né? Utilizar a fórmula PROC-V. Mas vou mostrar aqui para vocês como é bem simples. Bom, nesse caso eu trouxe aqui uma tabela, é um exemplo, né? Eu trouxe uma tabelinha aqui de uma lista de compras, por exemplo. Onde eu tenho alimentos, quantidade, preço unitário, total, certo? Aqui é uma listazinha simples de compra, certo? E em cima dessa lista eu fiz aqui 5 questões, certo? Para gente utilizar o PROC-V na prática. Primeiro, qual a quantidade de feijão? A segunda, qual a quantidade de arroz? Terceira, qual a quantidade de manteiga? Quarta, qual a quantidade de macarrão? Quinta, qual a quantidade de leite, certo? Essa quantidade aqui é essa coluna C aqui, ó. A quantidade de feijão que eu estou comprando, né? Que eu preciso comprar aqui na minha lista de compras, certo? Só um exemplozinho. Bom, é muito fácil, né? A gente bater o olho aqui e ver que o feijão é 3. Beleza, mas se você tiver uma lista enorme aqui, extensa, um banco de dados, uma tabela, um relatório gigantesco, você vai ter que utilizar o PROC-V para ter uma informação confiável, né? Você simplesmente não pode bater o olho, você tem que utilizar os recursos aí, né? Para você ter uma informação confiável, para repassar para o seu chefe, para repassar para quem seja. Então, vamos lá, chega de enrolação, vamos ver o PROC-V na prática, certo? Para a gente utilizar qualquer fórmula do Excel, qualquer função, a gente precisa chamar essa fórmula, a gente precisa chamar essa função. Como é que a gente faz isso? Para a gente chamar a fórmula, a gente vai colocar o sinal de igual. Pronto. Você selecionou a célula, colocou para digitar e você vai colocar o sinal de igual, certo? E para a gente chamar a fórmula PROC-V, a gente coloca obviamente o sinal de igual e vai obviamente digitar PROC-V. Coloca aqui PROC-V, certo? E abre parênteses, beleza? Pronto, colocou o sinal de igual, digitou PROC-V, abriu parênteses. Agora a gente vai digitar, a gente vai realmente colocar a mão na massa para fazer a fórmula funcionar. Primeiro, depois do parênteses, você vai ter que colocar o valor procurado. O que é o valor procurado? O valor procurado é o que? O feijão. Porque aqui, ó, na questão ele está perguntando aqui, qual a quantidade de feijão? O nosso valor procurado é o feijão, certo? Então a gente vai, para a gente adicionar o nosso valor procurado, como ele é um texto e não uma célula, a gente vai abrir parênteses e vai digitar feijão, certo? E fecha parênteses. Pronto. Nosso valor procurado é o feijão, já está aí. Beleza? Então, fechou o valor procurado. Para a gente continuar, a gente vai ter que dar um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E agora a gente tem que selecionar a matriz tabela, como ele está dizendo aqui embaixo. A gente vai ter que dizer quem é a matriz tabela. E o que é matriz tabela? Matriz tabela é toda a nossa tabela, é toda essa matriz aqui, ó. Alimento, quantidade, preço unitário, total, é tudo isso aqui. Isso é a nossa matriz tabela, certo? Mas lembrando uma coisa muito importante, a matriz tabela, ela só começa da coluna, ela só começa a partir da coluna que está o valor procurado. Qual é a coluna que está o nosso valor procurado, que está o feijão? É a coluna B aqui, ó, alimentos. Então, a nossa matriz tabela, ela vai começar da B e vai até aí. Essa é a nossa matriz tabela. Outro exemplo, se o feijão tivesse na coluna C, então a nossa matriz tabela iria começar da coluna C. Entendeu? Então, pessoal,
A nossa matriz tabela sempre vai começar da coluna que está o valor procurado. Então, nesse caso aqui do feijão, a nossa coluna, a nossa matriz tabela vai ser da coluna B até a coluna E. Pronto, essa é a nossa matriz tabela. Pode dar ponto e vírgula para prosseguir. Ponto e vírgula. E agora, número, índice e coluna. O que é isso? O número, índice e coluna é o resultado que eu estou buscando. Como assim o resultado que eu estou buscando? O que a gente está buscando? A gente está buscando qual a quantidade de feijão, beleza? O nosso valor procurado é o feijão, a gente já colocou aqui. A nossa matriz tabela, que é toda a tabela onde ele vai procurar. Só que eu preciso informar para o sistema em qual coluna está o resultado final, que é a quantidade. Se a gente olhar aqui, ó, nessa tabelinha, a gente sabe que o resultado final, que é a quantidade que a gente está buscando, ele está na coluna C, que é a coluna 2, certo? Nesse caso aqui, no PROC-V, a gente nunca coloca coluna C ou C. No PROC-V, a gente tem que colocar algarismo, a gente tem que colocar um número, certo? Um número inteiro. Então a gente vai contar aqui. Qual é o número da coluna C? O número da coluna C, se a gente contar aqui do B, da coluna B, é 1, 2. Então, o número da nossa coluna C é 2, que é o número índice coluna, certo? Sempre lembrando que a gente vai fazer a gente vai começar a contar a partir da coluna do valor procurado, entendeu? Nunca vai começar, por exemplo, da coluna A, que na coluna A não tem nada, certo? Mas podia também essa nossa tabelinha aqui podia estar começando da coluna A, mas eu coloquei a partir da coluna B justamente para vocês não se prenderem a isso, certo? Então, a gente vai contar a partir da coluna B, que é a partir da coluna do valor procurado. Então, coluna B1 e coluna C2. Então, nosso número índice vai ser o número 2, que é onde está aqui a coluna C com o resultado final, que é a quantidade. Então, a gente coloca o 2 aqui, certo? Pronto, a gente já está dizendo para o sistema que o número índice coluna, que é o resultado final, que é o resultado que eu estou buscando, ele está na coluna 2, que é a coluna C, certo? Prosseguindo, a gente vai dar um ponto e vírgula. E finalmente, para fechar a fórmula, a gente vai simplesmente dizer se essa fórmula é verdadeira ou falsa. O que é isso? Bom, verdadeiro é se for uma procura aproximada, certo? E falso se for uma procura exata. Então eu vou utilizar falso, por quê? Porque essa procura eu quero que ela seja exata, eu não quero que ela seja uma procura aproximada, certo? Você tem a opção de digitar aqui mesmo, falso, ou digitar verdadeiro. Você tem essa opção, você pode digitar no formato texto aqui nesse finalzinho mesmo. Mas para você não perder tempo, para você não ter que ficar digitando, você pode colocar ou 1 para verdadeiro ou 0 para falso. Eu faço isso, eu coloco somente o 0 aqui e dou o Enter para fechar a fórmula, para finalizar. Pronto, finalizei. Está aqui. A minha fórmula está funcionando. Vamos conferir? Ó, feijão, quantidade 3. Qual a quantidade de feijão? 3. Nossa fórmula está funcionando. Se eu der 2 cliques aqui com o mouse em cima, ele vai mostrar todo o esqueleto da fórmula, certo? Ó, vai mostrar aqui todo o esqueleto da fórmula. Viu só? A fórmula está funcionando na prática aqui, para vocês verem. Então, o PROC-V é basicamente isso. Vamos fazer aqui as outras questões. Qual a quantidade de arroz? Igual PROC-V, abre parênteses, valor procurado é o arroz. Eu vou digitar aqui arroz, vou abrir o parênteses, digitar arroz, fecho, ou desculpa, abrir aspas e fecho aspas. Dou ponto e vírgula. Matriz tabela. Qual é a nossa matriz tabela? Vai ser a mesma matriz tabela do feijão, né? Que eles estão na mesma tabela, então vai ser da B até aí. Pronto, já tem a matriz tabela, ponto e vírgula, número, índice, coluna. Vai ser também a mesma do feijão, porque eles estão na mesma posição, né? Aqui o resultado final que eu quero está na coluna C, que é a coluna 2.
coluna 2, pronto. Dou ponto e vírgula. E eu quero uma procura exata, então vou colocar o 0 ou eu posso digitar falso. E dou Enter. Pronto, perfeito. Quantidade de arroz, 5. Se eu olhar aqui, o arroz, a quantidade dele realmente é 5, beleza? Então aqui funcionou, deu certo. Vamos aqui, qual a quantidade de manteiga? Igual, PROC-V, abre parênteses. Vou digitar manteiga, mas nesse caso aqui, como nos demais, na primeira e na segunda questão, tenho que abrir aspas para informar para o sistema que eu estou digitando um texto. E vou digitar manteiga. Manteiga, fecho aspas. Dou ponto e vírgula para prosseguir. E vou dizer qual é a minha matriz tabela. É a mesma do arroz e do feijão, porque eles estão na mesma tabela. É da B até aí. Pronto. Ponto e vírgula para continuar. Número, índice, coluna. Também vai ser a mesma do arroz e feijão. Por quê? O meu resultado final está na coluna C, que é a coluna 2. Coloco 2 aqui, ponto e vírgula, e vou colocar o 0 ou digitar falso, porque eu quero uma procura exata. E dou Enter. Pronto. Qual a quantidade de manteiga? 2. Vamos lá ver. Ó, manteiga aqui, quantidade 2. Pronto. Perfeito. Exatidão. Vamos para a quarta questão. Qual a quantidade de macarrão? Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, porque vocês já pegaram. Igual PROC-V, abre parênteses, abre aspas. Vou digitar aqui macarrão. Lembrando que tem que ser digitado conforme está lá. Se está com tio, digita com tio. Se está sem tio, digita sem tio. Fecho aspas, dou ponto e vírgula. Minha matriz tabela é da B até a E. Dou ponto e vírgula para continuar. Número índice é a coluna C, que é o número 2, está na sequência 2. Coloco 2 aí, ponto e vírgula, e vou colocar o 0 porque eu quero uma procura exata. Dou Enter. Quantidade de macarrão, 2. Vamos olhar. Macarrão, 2. Fechou. Deu certo. Funcionou. Quinta e última questão. Qual a quantidade de leite? Igual, ponto e V, abre parênteses. Eu vou abrir aspas e vou digitar leite, que é o meu valor procurado. Fecho aspas, dou ponto e vírgula, matriz tabela. Vamos lá, vocês já estão safo aí. Matriz tabela é da B até aí, mesma coisa dos demais. Dou ponto e vírgula para continuar. Número, índice, coluna. Número, índice, coluna também é a mesma. Número 2 é a coluna C aqui, que está na sequência 2. Vou colocar o 2, ponto e vírgula. Vou colocar o 0 porque eu quero uma procura exata, ou posso simplesmente digitar falso. Vou digitar falso aqui só para fazer diferente das demais. Digitei falso. Dou Enter. Pronto. Qual a quantidade de leite? 6. Vamos dar uma olhada. Tá aqui o leite, ó. 6. Pronto, pessoal. Todos os PROC-Vs aqui que a gente fez, deu tudo certinho. E é isso mesmo, pessoal. Você tem que utilizar mesmo PROC-V, porque se você tiver um relatório muito grande aqui, você não vai ficar olhando, batendo o olho, colocar filtro aqui para ficar filtrando as coisas, você vai perder muito tempo. Você não vai ser eficiente. Essa é a realidade. Então você tem que utilizar o PROC-V, você tem que saber o PROC-V. Se você trabalha com escritório, você trabalha com KPIs, indicadores, você tem que ter essa noção de fórmulas, não só o PROC-V, mas como as outras, certo? Então é isso, galera. O nosso tutorial de hoje fica por aqui e até a próxima. Valeu!